Então, como eu faço para ele entender que ele está bebendo demais? Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto de que beber demais é uma opinião. Demais, de menos, é um julgamento. É relativo isso. Beber demais é uma opinião e você quer que ele também tenha essa opinião. Você quer que ele enxergue que isso é um problema e que ele pare de beber demais. Quando o alcoolista ainda está num estágio da motivação inicial, em que ele não quer parar de beber, existem algumas coisas que você pode fazer que podem bloquear esse processo dele querer parar de beber e algumas coisas que podem acelerar esse processo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E esse vídeo de hoje é um vídeo de pergunta para o Vitor, em que eu respondo perguntas da minha audiência ao vivo. Vitor, como fazer o alcoolista entender que está bebendo demais? Porque toda vez que eu falo, ele nega. Então, como eu faço para ele entender que ele está bebendo demais? Essa é uma excelente pergunta e ela leva algumas reflexões importantes para você, tá? Você quer que ele entenda que ele bebe demais. Você quer que e primeiro a gente tem que partir do pressuposto de que beber demais é uma opinião. Essa opinião pode ser do mundo inteiro, menos de uma pessoa. Mas beber demais, por definição, é um julgamento. Demais, de menos, é um julgamento, é uma característica que é definida por alguém. É relativo isso. Por mais que, vamos dizer assim, Vitor, mas olha, ele bebe mais do que a medicina diz que faz bem para a saúde. Ele bebe de uma forma que, se a gente for ver, Vitor, estatisticamente, ela é associada a muitas doenças, a muitos problemas. Então, portanto, eu entendo que ele bebe demais. Ok, então vamos começar entendendo por isso. Beber demais é uma opinião e você quer que ele também tenha essa opinião, né? Podemos todos aqui concordar, olha, é demais, mas se ele não concordar, vai ser difícil, né? Mais do que concordar, você quer que ele enxergue que isso é um problema e que ele pare de beber demais, não é mesmo? Então, o que fazer? Toda vez que eu falo, ele nega. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que quando o alcoolista ainda está num estágio da motivação inicial, quer dizer, ele ainda está num estágio em que ele não quer parar de beber, ele ainda não reconhece isso como um problema, ou de alguma forma ele não está comprometido em parar de beber, existem algumas coisas que você pode fazer que podem bloquear esse processo dele querer parar de beber e algumas coisas que podem acelerar esse processo. Vou te dar um exemplo. Só deixa eu explicar primeiro o que é o alcoolista que nega que bebe demais. Toma uma aguinha. O alcoolista que nega que bebe demais, ele argumenta contra a sua opinião. Isso é um exemplo de resistência. Resistência à mudança. Quer dizer o quê? Resistência à ideia e ao desejo e ao compromisso de parar de beber. Quando você lida bem com a resistência do alcoolista, você familiar, você pode acelerar o processo dele querer parar de beber. Quando você lida mal com a resistência, você pode bloquear esse processo e fazer essa resistência aumentar e você, inclusive, pode fazer com que ele leve até mais anos, porque por conta de a forma que você fala com ele pode criar mais resistência, que sem essa forma de falar não existiria. E você pode também falar as coisas de uma outra forma que pode acelerar o processo de ele parar de beber, que sem você falar dessa forma, isso também não aconteceria. Então, eu estou falando aqui não que a culpa é do familiar, mas o impacto que qualquer pessoa, que o familiar mais próximo, né? O jeito que ele lida com o alcoolista faz essa diferença. Agora, o que é resistência? Como é que ela aparece? Quando ele argumenta contra você. Você discute, olha, você bebe demais. Ele diz, não, eu não bebo. Olha, mas todo mundo bebe como eu. Quando ele começa a argumentar contra você. Quando você vai conversar, outro exemplo quando você vai conversar com ele, ele te interrompe, ele nem te ouve, ele não quer te ouvir, ele não está conversando com você. Você vai falar e ele te interrompe. Outro sinal de resistência, negar. Ele simplesmente nem argumenta com você, ele simplesmente nega. Ele simplesmente fala, não é. Não concordo e acabou. Não tem conversa mais.
Ou um outro sinal de resistência é ele ignorar o que está acontecendo. Ok, são sinais de resistência. Agora, o que você faz com a resistência? Você não vai ficar discutindo rótulos. Você não vai ficar discutindo opiniões. Porque toda vez que você pega uma pessoa que não está tão disposta ainda a mudar e você começa a colocar muitas opiniões, muitos rótulos, você dá gasolina para a resistência se crescer. Então, se você fica sempre falando para ele que você bebe demais e ele diz, não bebo. Você bebe demais sim, não, eu não bebo. Você sem perceber, você caiu numa armadilha chamada de confronto-negação. É tipo assim, eu vou tentar ilustrar isso de uma forma mais didática, mais ilustrativa. É como se fosse duas crianças brigando. Aí uma fala, você fez isso. Não fiz. Fez sim. O irmão mais velho vai lá e provoca o mais novo. Aí o mais novo vai lá e começa a falar, não, você está me provocando. E o mais velho fala, não estou não. É uma armadilha, confronto, negação. E se você não sair do confronto, a pessoa tende a não sair da negação. Porque é uma armadilha que prende as duas pessoas. Uma fica com vontade de argumentar mais, de confrontar mais, e a outra passa a sentir também vontade, por natureza, de negar mais. Aí o ponto já não é mais o que está acontecendo. O ponto começa a virar o quê? Uma disputa fútil pela razão. E que não é só fútil, ela cria mais resistência. Então você vai fazer o quê? Você não vai ficar discutindo rótulos, você não vai ficar discutindo coisas argumentáveis. Pode ser que é demais, pode ser que é de menos. É um alcoólatra. Não é um alcoólatra. Você vai fazer o quê? Você pode expressar o impacto daquilo que está acontecendo de uma forma construtiva. Por exemplos, tá? Precisaria de contexto para entender isso exatamente, né? Mas a ideia eu vou te dar uns exemplos. Por exemplo, você dizer que ele bebe demais é uma opinião argumentável. Classificação sobre beber demais ou não. Discutível. Agora, quando você diz, olha, eu tenho medo de determinada coisa, eu gostaria de ficar mais com você em determinado período, eu me sinto dessa forma, eu penso dessa forma, e daí se você vai discordar com a pessoa, ok, você acha que você não bebe demais, eu acho que você bebe demais, é uma opinião minha. Eu não coloco isso como uma verdade, mas eu coloco isso como uma opinião. Beleza, é uma opinião minha. Nós pensamos diferente nesse aspecto. Tem outras várias coisas que nós concordamos. Essa é uma pequena discordância que nós temos, é uma discordância, e a gente pode concordar em discordar. Ok, nós discordamos. Eu não vou bater de frente com você para ficar gerando essa briga, esse diálogo, essa resistência maior ainda. Mas eu vou então fazer o quê? Eu vou falar de outros impactos. Eu vou apresentar, porque às vezes a pessoa está resistindo por várias razões. Talvez para você está muito mais claro e para ela ainda não está tão claro sobre como isso impacta a vida. E olha, o alcoolismo ele causa vários problemas. Ele não causa um só. Não é só uma pequena coisa. Ele bebe demais, então é somente... Raramente vai ser uma coisa assim e mesmo é difícil vai ser uma coisa única. Em geral vai ser uma série de coisas que acontecem. Eu acho que ele bebe demais por um motivo fútil e banal. Não é. Se você acha que ele bebe demais, certamente você tem vários motivos ou várias percepções de como isso prejudica a vida dele e sua. Então quer dizer o quê? Você tem então um repertório muito grande também de outros assuntos que podem até ser mais difíceis de argumentar, que podem até ser mais ter mais recepção, mais abertura para discutir, que vão levar a falar sobre álcool. Por exemplo, se ele bebe demais o final de semana todo e não fica com você, e você é a esposa, por exemplo, não ficar com você durante o final de semana é uma discussão sobre o relacionamento. E é uma discussão importante. Você está falando sobre necessidades, sobre expectativas suas. E você não precisa necessariamente falar que é o álcool. Mas você sabe que é. E chega em Roma. Todos os caminhos vão chegar em Roma, de alguma forma. Você não precisa se apegar desesperadamente em, provar para ele que o álcool faz mal. Cara, tá na cara. Então a gente não esfrega na cara. Então a gente vai mostrando, você vai mostrando de coisas não argumentáveis, de coisas que acontecem no dia a dia. E você vai falando de outras formas, você vai estimulando ele a pensar, você não vai bater de frente. Porque quando você bate de frente, você tira uma possibilidade de criar motivação para mudar. E como é que a motivação para mudar começa também? Uma das formas dela nascer? Com a reflexão. Se você chega dizendo, olha, você bebe demais,
Ele não precisou passar por esse processo de pensar se é demais ou se não é demais, ou o que significa ser demais, ou como isso é ruim, ou como poderia ser bom ou diferente. Não. Está simplesmente sendo uma discussão pobre a respeito de um rótulo que parece banal, mas não é. Percebe? Parece banal, mas não é. Entendeu? É mais ou menos por aí. Faz sentido isso? Então, não caia nesse conflito, nesse confronto, nessa armadilha de confronto-negação. Você não precisa ir por esse caminho. E esse caminho gera mais resistência. Então, é assim que ele vai negar. Vai negar. Então, você vai falando sobre coisas que são irrefutáveis, inargumentáveis. Porque se você começar a ir pelo caminho de argumentar coisas, quando a pessoa não está disposta a mudar, você vai criar mais resistência, vai perder seu tempo, você vai se estressar e você vai inclusive até dificultar que essa pessoa queira parar de beber. Faz sentido isso já para você? Me avisa aqui se você já está entendendo esse tipo de coisa. Me coloca aqui nos comentários se você já me acompanha há mais tempo, coloca hashtag veterano ou veterana. Se você está começando a me acompanhar agora, escreve aqui para mim nos comentários hashtag novato ou novata e me diz de que cidade você é para eu saber. Que quem está chegando talvez comece a pensar, poxa, Vitor, mas então, poxa, para mim é óbvio, ele bebe demais, eu vou lá e falo para ele, você bebe demais. Aí ele nega, aí eu fico achando, poxa, então não tem como. Não, cara, justamente esse confronto cria a negação, ele estimula esse tipo de comportamento no alcoolismo. Percebe? Ele cria essa resistência. E você não precisa ir por aí. Não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais tranquilo, não é o caminho mais efetivo. Tem outras perguntas aqui. Olha só. Tem uma outra. A Thaís fez uma pergunta que é a seguinte. Quando ele responde o motivo de querer beber e de querer parar, quando ele responde o motivo de querer parar e sabe os motivos que melhoram ao parar, o que responder? Então, assim, a pergunta da Thaís é a seguinte. Quando ele responde, olha, eu tenho motivos para parar de beber, eu sei os motivos para parar de beber, e eu sei o que poderia ser melhor na minha vida. E daí o que você responde perante algo assim? Antes de entender o que você responde, você tem que entender o porquê você vai responder assim, né? Primeira coisa, uma pessoa que ela tem percepção, olha, minha vida melhoraria assim, assim e assado, ela tem uma grande lista. Ela tem uma grande lista de o que poderia ser melhor caso ela parasse de beber. Mas ela não para. Ela tá tudo isso é o quê? Isso é um tipo também de racionalização. É uma possibilidade de que isso seja uma racionalização. Quer dizer o quê? Racionalmente ele sabe que seria melhor, talvez, parar de beber. Mas emocionalmente ainda não. Ele ainda não está engajado em parar de beber, ele ainda não está motivado a parar de beber. Ele só tem alguns argumentos. Talvez esses argumentos sejam simplesmente frios, né? Sem emoção nenhuma, coisa completamente racional. E daí qualquer um de nós pode ter uma motivação só racional para fazer mudanças, isso não leva a muito lugar. Tipo assim, você também deve ter uma série de motivos do porquê seria melhor, e você sabe, vários motivos do porquê seria melhor você talvez se exercitar mais, você talvez se alimentar melhor, você talvez começar a ligar mais para os seus amigos. Motivos para mudar não são o que causam a mudança necessariamente. Ainda, se alguém fala o motivo para mudar e não mudou, essa pessoa ainda está vivendo muito intensamente o dilema da mudança. O dilema da mudança. A mudança ela não ocorre assim, tipo, não quer parar de beber, agora quer parar de beber. Em geral, ela é esse dilema da mudança. Tem prós e contras da mudança. Eu enxergo no nível racional. Mas, seria tão bom não beber, mas eu gosto de beber. Então, quer dizer o quê? Se ele dá todos esses motivos, ou ele está se enganando, tipo, ele está só racionalizando, né, como de uma forma não especial do alcoolista, ele está só se enganando, né, como as pessoas podem se enganar, ou ainda não estão preparadas para mudar, ou ele pode estar, de tanto que você... uma possibilidade, tá? Estou dizendo que é isso que acontece. Mas pode ser que de tanto que você fica pedindo para ele mudar, falando para ele mudar e dizendo para ele o porquê ele tem que mudar, talvez ele já começou a preparar um discurso para poder fazer com que você pare de encher o saco. Não porque você não tem razão, mas porque você talvez tenha uma verdade dolorida de ouvir.
E aí, quando você vai falando, de novo, vira aquela coisa. Ah, esses são os argumentos que outra pessoa tem, não eu. Quais são, Vitor, então se ele dá os motivos para parar de beber, isso não é um sinal necessariamente de motivação para mudança. Que sinais eu poderia ver nessa pessoa de que ela tá começando a falar sobre ela tá mais motivada a parar de beber? Vou te dar alguns sinais aqui. Sinais que a pessoa não fala só sobre os benefícios da mudança, mas ela fala sobre, por exemplo, quanto ela acha sério o problema dela. O quanto ela acha sério. Ou ela começa a dizer sobre como seria a mudança. Eu começo a falar, olha, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Ou mesmo que ele não fale nada, ele começa a experimentar pequenas mudanças. Ah, ele bebia bebida destilada, agora começou a beber uma bebida mais fermentada. Está começando a experimentar. É um sinal, está começando a evoluir na prontidão da mudança. E aí não significa que essa pessoa que já está decidida, olha, eu preciso fazer algo a respeito, que já acabou, que ela nunca vai acabar, que o dilema dela acabou, que agora vai ser só ela querendo parar de beber, acabou. Até que ela esteja com uma sobriedade mais sólida, você não pode subestimar. Nunca dá para subestimar esse dilema. Então, se essa pessoa começa a falar para você sobre por que ela tem que parar de beber, você, ao invés de ficar ansiosa e pensar assim, yes, agora eu consegui, beleza, então você vai parar de beber, não é mesmo? Aí, opa, peraí, você não vai fazer isso, você vai cuidar, você vai, olha, qual que é o próximo passo agora? Quando você percebe que essa pessoa está de fato, realmente, no ápice da consciência do problema, quando ela se deu conta, olha, não, realmente, eu preciso mudar, aí você pode fazer que tipo de perguntas, o que você pode responder? Você não vai responder, você vai perguntar. E as suas perguntas, ou aquilo que você for falar, tem que gerar um sentimento, que é esse sentimento que eu vou te falar agora, que é um senso de oportunidade. Certo? Ele está falando para você, então, do problema. Eu acho que eu preciso parar de beber, realmente é muito ruim ficar assim, eu quero mudar. Eu estou começando a experimentar, eu estou começando a ouvir sobre mudança, eu estou começando a buscar informações sobre como parar de beber. Então, beleza, ele chega e fala para você, olha, estou querendo parar, estou querendo ajuda, de repente. E aí você, ao invés de dizer para ele, então tá, vai parar. Você calma, segura a onda e começa a fazer perguntas que gerem um senso de oportunidade. Que tipo de perguntas? Você pode falar para ele algo do tipo assim, olha, eu entendo, cara, deve ser desconfortável, realmente parece bem desconfortável isso que você está passando. O que você vai fazer a respeito? Olha, eu entendo. Não, poxa, realmente, você tá com um problema aí, né? Você está me dizendo aí, parece difícil mesmo, né? Conforme você está me dizendo. Mas o que você acha que tem que mudar? Você dá um senso de controle para a pessoa e você dá um senso de oportunidade. De que você já faz uma pergunta que coloque na ação. São perguntas-chave. Só que essas perguntas que eu estou falando agora, elas precisam ser feitas no momento certo. Não adianta você chegar para um vegetariano e falar para ele, olha, eu sei que deve ser ruim não comer carne, vamos numa churrascaria hoje à tarde? Ou, o que você acha de parar de comer carne? Não vai funcionar. Isso são perguntas que você precisa fazer no momento em que a pessoa está no ápice da consciência do problema. Ela está assim dizendo para você, olha, não, realmente, cara, poxa, isso, ou, por exemplo, aqueles dias em que fez uma série de coisas desagradáveis, em que ele está sentindo a dor do momento, e aí ele começa a falar o quanto é ruim, o quanto ele precisaria mudar, e aí ao invés de você já assumir que isso está pronto, você começa a pensar no senso de oportunidade e começa a dizer, olha, não, verdade, isso é ruim mesmo, é ruim mesmo. E o que você pensa em fazer a respeito? E aí, o que você acha que tem que mudar? Como que você acha que seria fazer essa mudança? Quanto você acha que é importante fazer algo a respeito? Quanto você se sente preparado? O que você acha que poderia acontecer caso você não mudasse? Você continua fazendo o quê? Estimulando essa consciência. Você não vai soltar, beleza, solta. Que a mudança ela ocorre numa progressão, ela acontece no compromisso. Ela não acontece no estalo. O estalo é muito fugaz, o estalo é muito fácil de começar e ir embora. Agora, beleza, teve um estalo? E aí? Realmente não, realmente ruim, né? Mas e aí, como é que vai ser? O que você vai fazer? Certo? Porque não é ficar, ele deu os motivos para parar de beber, resolvido. Epa, peraí. Ele pode estar ainda racionalizando, pode ainda estar tendo resistência. E você continua
botando ele para pensar, colocando ele estimulando ele a refletir, entrar em contato. Motivos não é o que falta para o alcoolista parar de beber, é o contato. É a forma que é exposto esse problema. E esse contato ele pode gerar aversão, resistência. Se você começa a já dizer, olha, é assim que tem que ser, é assado que tem que ser, você tem que mudar já. Ou ele pode gerar motivação, pode fazer com que ele pare e fique assim, porque gera uma quebra de padrão, né? Você começar a agir desse jeito. Ele, peraí, então é eu com o meu problema, beleza? Tem até alguém que me ajuda, que se importa, mas eu tenho que me coçar, senão a parada vai continuar assim, entendeu? Gera apoio, liberdade, responsabilidade e um gostoso senso de oportunidade, que leva à ação. Certo? Tem mais perguntas aqui. Tem, essa aqui é interessante. Olha só. Pergunta da Rosilda. Seguinte. Quando ele bebeu e afirma que não bebeu, como se nada tivesse acontecido. O que fazer? Tá. Quando ele bebeu e afirma que não bebeu, como se nada tivesse acontecido, o que fazer? Tá? Essa é a pergunta da Rosilda. Seguinte, se ele bebeu e ele finge, você viu que ele bebeu, né? Você viu que ele bebeu, você está sabendo que ele está bebendo, algum sinal teve de que ele bebeu. E aí ele começa a dizer que não bebeu e começa a fingir que nada aconteceu. Vamos entender esse cenário? Olha só. Por que uma pessoa finge que não bebeu? Por que uma pessoa faz isso? Imagina só. De novo, para ilustrar, para tentar tornar isso mais didático, tá? Imagina só. O microfone está funcionando? Estraguei aqui? Não. Tá ouvindo bem? Beleza. Imagina só, uma criança que faz arte. E tenta esconder aquela arte que ela fez. Né? Tenta se esconder. Sabe aquela criança que se esconde atrás de um pilar e dá para ver? Ou se esconde atrás do dedo? Todo mundo tá vendo. Mas isso é um sinal de quê? De, olha, eu quero esconder alguma coisa. E daí, se ele está afirmando que não bebeu, quer dizer o quê? Ele está tendo um impulso de esconder por alguma razão. E olha como isso pode ser produtivo. Se essa pessoa tem um impulso de esconder, em algum nível ela tem percepção sobre mudança. Então, usa isso a seu favor. Só que você me diz que ele diz que não bebeu. O que eu entendo disso? Na hora eu já entendo que você está confrontando. Dizendo, não, você bebeu. De novo, a mesma armadilha velha. Bebeu, não bebi. Bebeu, não bebi. Ih, que jogo chato, né? Que jogo sem vergonha. Que jogo mais desagradável. Então não joga esse jogo. Bebi, não bebi. Bebi, não bebeu. Bebeu, não interessa. Eu vi que você bebeu. Acabou. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Você pode dizer o quê? Você pode falar sobre, olha, tem várias formas de você lidar com isso. Uma delas é você dizer assim, olha, eu acho triste que você pensa que precisa esconder. Você não fala mais sobre se bebeu ou não bebeu. Eu já vi, acabou, não estou mais discutindo isso. Não estou mais abrindo a discussão para isso. Mas eu acho triste, acho lamentável que você pensa que você precisa esconder isso de mim. Se reconfigura a interpretação do que está acontecendo. Não é mais ele o malvado que está te escondendo e que é o sacana sem vergonha. Mas ele é uma criancinha que está se escondendo atrás de um pilar, assim, ele está se escondendo atrás da cortina e aparecem os pés. Olha, eu fico triste, acho lamentável que você sente que você precisa esconder isso. Acho triste, né? Porque alguma coisa está fazendo você, um homem adulto, uma mulher adulta, sentir que você precisa esconder alguma coisa. E isso deve ser bem desagradável para você, né? Viver achando que precisa esconder as coisas. E aí, continua, beleza? Escuta, que vai vir. E aí você pode seguir abrindo, estimulando o diálogo. Como? Pergunta. Olha, o que faz você esconder? Começa, ao invés de criar o atrito, quebra o padrão no meio, arrebenta com esse jogo e começa a criar curiosidade, estimular a sua curiosidade. Para quê? Para você começar a criar reflexão sobre isso. Não estou falando sobre beber ou não, estou falando sobre... Olha o impacto que gera beber. Cara, você está precisando esconder.
Como é que você se sente precisando esconder? Né? Você está escondendo. Como é que é para você esconder? Né? O que faz você achar que precisa esconder? O que está acontecendo aqui na nossa relação, entre nós aqui, que você, sabe, você sente que precisa esconder essa coisa? O que faz você precisar esconder? Porque a resposta para essa pergunta, ela vai ser uma resposta que vai dar uma quebra de padrão, porque ó, ele está preparado, certamente, para que você confronte ele. Ele já está com 30 respostas para você confrontar ele, e ele já conhece esse jogo e já domina bem. Ele só fala que não e acabou, e aí daí tudo acaba, daí ninguém mais fala nisso, e daí todo mundo esquece. Então você não vai jogar esse jogo, você vai jogar o jogo da curiosidade. Olha, o que está acontecendo? Como é que é para você sentir assim que precisa esconder? Não, estou escondendo. Pois é, acho triste que precisa ser assim, né? O que faz ser assim? Eu fico realmente querendo entender o que está acontecendo. E aí? Sacou? Que mais? Olha só. Thaís. Ontem eu perguntei, mas não deu tempo de responder. Mas Thaís, você me perguntou de novo, já um pouco em cima, tá? Eu vou tentar responder. Como posso tornar o alcoolismo mais difícil quando são os amigos que o convidam para beber? Thaís, vou presumir que você é esposa, tá? Vou pensar algumas ideias. A gente tem 2 caminhos para mudar um hábito, né? Para fazer o alcoolista mudar o hábito dele. A gente tem o caminho de tornar mais difícil ou menos atraente ou menos fácil, né, de alguma forma, o hábito de beber, ou mais difícil de acessar, ou a gente pode tornar a sobriedade mais atraente, mais interessante e mais fácil. Se você quer tornar o alcoolismo com os amigos que chamam para beber, os amigos chamam para beber e ele vai beber, por quê? Talvez o convite dos amigos seja atraente, talvez isso faça ele se sentir livre, talvez faça ele se sentir incluído, talvez faça ele se sentir que a vida é mais fácil, né? Porque os amigos não enchem o saco e tal, e fica essa mentalidade, então, olha só, uma suposição, tá? Uma hipótese que eu estou levantando. E daí fica aquela ideia assim, eu sou machão, eu sou massa, eu saio com meus amigos, eu curto a vida e tal, e se a minha mulher reclama, ela é uma chata. Você, então, inverte o jogo. Você não vira a chata que reclama que ele vai sair. Você reconfigura, você torna essa ideia de sair com os amigos mais desinteressante. Beleza, cara, não, você acha que sair com os amigos é legal? Ok. E daí tem várias formas de você fazer isso. Você não virando a chata. Se não estou na sua mão, meu amigo, você vai sair com seus amigos para beber na sexta-feira à noite? Eu tenho coisas para fazer na sexta-feira à noite. Eu não sou chata. E coisas que são muito legais, que você talvez pudesse até adorar fazer. E você não vai, porque você fica lá com seus amigos. Você não vai nem disputar isso, você não vai nem falar isso assim, mas você vai dizer, olha, você prefere ir lá com eles, ok? Eu entendo para você o quanto é importante você ir com seus amigos. O quanto para você parece a coisa mais importante que existe. Sim, não, para você acha isso muito interessante. E aí você vai tentando tornar a alternativa mais atraente. A ideia dele ir, não tem uma prisão aqui, você vai porque você quer. Você pode começar a criar uma rede de amigos em comum que seja mais consciente, mais responsável. E eu sei que pode parecer que não existe, pode parecer, e daí tem que ver a sua mentalidade. Será que você não fica pensando, talvez tem muita gente que fica, né? Pessoas que não bebem são muito caretas, são muito bobas, ou são muito, sei lá, caxias. Então, certamente tem um monte de gente que entende e respeita isso e não vai ficar chamando uma pessoa que tem problema com álcool para beber. Entende? Daí você vai fazer como? Você vai ao longo do tempo falando sobre as coisas que acontecem no dia a dia, que certamente estão prejudicando, né, o seu relacionamento, a vida. Você vai fazer um scanner, a vida financeira, como é que está? Onde é que está impactando esse alcoolismo? E se estiver impactando só na sua relação, ou mais predominantemente na sua relação, você vai ser uma pessoa interessante, que não está na mão dele, você não está correndo atrás dele para, pelo amor de Deus, fica em casa. Você está sendo interessante, sendo, nas palavras, elegante, estou sendo gentil, não estou brigando com nada aqui, cara. É uma decisão que você tem, a gente discorda nesse ponto. E você prefere fazer isso. E você vai começando a pensar, tendo hipóteses de como tornar isso mais interessante, o comportamento alternativo.
e mais desinteressante o impacto e a recompensa que ele tem saindo com os amigos. Entende? Porque você tornar necessariamente mais difícil sair com os amigos pode fazer com que você pareça chata. Você pode tornar mais desinteressante. Você pode tornar a alternativa de ficar em casa mais interessante. E daí talvez alguém pense o seguinte: Vitor, mas olha só o que você está me dizendo. Que eu tenho que tornar a sobriedade mais interessante? Como que eu vou fazer isso? Eu não vou estar me rebaixando fazendo isso? Sabe por que não? Porque a natureza é você não estar na mão dele, para começar. Você precisa, então, ter uma vida interessante para você, porque faz bem para você. Você não ficar na mão dele. Vitor, mas eu gosto de estar com ele. Ok. Mas agora, não é ele o senhor do seu destino. Ele não tem você na mão para fazer o que ele quiser com você. Então você tem uma vida interessante, você faz coisas que não dependam só dele. E essas coisas podem ser atraentes até aos olhos dele. Isso vai começando a fazer você se sentir mais segura, você criar uma coisa mais atraente em relação à sobriedade. E daí, e talvez no meio do caminho você possa usar de alguns artifícios que tornem um pouco mais fácil a vida em sobriedade, coisas que você não precisa fazer para sempre. É tipo assim, uma ideia boba, tá? Porque é o fundamento que importa e sem o contexto é muito difícil dar um exemplo mais direto. Mas ideia boba, tá? Uma ideia boba para você entender o fundamento. Sei lá, ele gosta muito de jantar com você e comer uma comida legal, um risoto que você faz. Aí você vai fazer esse risoto nos dias que você já sabe que ele costuma sair com os amigos. Ok, vai ter esse risoto. Mas, Vitor, eu vou estar me esforçando para ele e ele não está se esforçando para mim? Olha, você está começando a tornar o caminho da sobriedade mais atraente. Você está dando mais oportunidades de o caminho da sobriedade ser mais atraente. Isso não é uma coisa que você vai precisar fazer para sempre. Isso é enquanto a mudança de hábito vai acontecendo. É enquanto esse comportamento de ficar sóbrio, essa motivação genuína dele, vai ficando mais forte. Porque você vai dando experiências mais interessantes e mais fáceis na sobriedade. Entendeu? São várias as coisas que dá para fazer em relação aos amigos. Mas a primeira delas é essa de não competir com os amigos. Não tira o doce da boca da criança. Você, aos poucos, vai mostrando o quanto é mais valioso outras coisas. O quanto é mais interessante outras coisas que você não está na mão dele, você não está desesperada. Porque o desespero, se você começa a criar um desespero em relação à mudança dele, ele começa a sentir um poder que ele não tem. Você começa a dar para ele um poder que ele não tem. Entendeu? Agora, como que é para uma esposa, eu não sei qual é a circunstância, mas se ele passa o final de semana todo com os amigos e não fica com você, como é que está esse equilíbrio no relacionamento? Aí, de novo, outras circunstâncias, em várias instâncias da vida, podem ser ganchos para falar sobre o quanto é mais interessante estar sóbrio, sem necessariamente argumentar e discutir. Tem coisas inabaláveis, indiscutíveis. A sua necessidade de contar com o seu esposo em algum momento do final de semana. Negociar as coisas de uma forma que fique bom para os dois. Entendeu? E conversar, muito diálogo, né? Os amigos podem começar a falar assim, não, cara, aí você não vai sair com a gente, você é um marido. Pode conversar, falar, o que você acha quando falam isso? O que você sente quando falam isso? O que parece para você? Porque daí começa a abrir para um diálogo. E ele pode refletir sobre o impacto que esse tipo de coisa tem nele. Porque muitas vezes ele pode engolir essas ideias sem refletir. E o que é isso? Isso é um efeito manada. E dá para conversar de uma forma sem julgar e mostrar que, olha, você é uma pessoa que prefere o efeito manada? Você faz as coisas porque todo mundo faz ou você realmente é livre para pensar? Vamos conversar na boa sobre isso. Não estou te julgando, mas vamos pensar sobre isso. Como é que você se sente? O que você pensa a respeito disso? Entendeu? Rapidamente isso aqui. Meu pai quer sair de carro e não sei como agir, porque ele se sente preso se a gente proíbe. Tenta evitar. O que fazer? Aí vai ter a galera que vai explodir. Agora, pau! O que eu vou falar agora vai deixar uma galera muito agitada. É só para ficar na cabeça no final de semana. Cara, o seu pai, qual é a circunstância do seu pai? Qual é o direito que vocês têm de proibir ele de usar o próprio carro? Bianca, que legal, cara. Parabéns, estou muito contente de saber disso, Bianca. Tá, vamos voltar. Qual é o direito que você tem, de fato? Ou quem é que está proibindo o seu pai de acessar o carro? Por quê?
Ou vocês tratam ele, se ele tá mal, se ele tem um alcoolismo grave, a ponto assim, ó, de ter que ser interditado, ele não tem mais direitos sobre as próprias opiniões dele, ele não tem mais direitos, ele não tem mais condições de gerenciar os atos da vida civil dele. Ele precisa ser interditado. Então ele tem que ser tratado como uma criança, ok. Então se ele está num estado tão deplorável assim, ele precisa ser protegido dele próprio. E aí não interessa se ele vai achar ruim ou não. Mas isso quem faz? É uma avaliação judicial, é uma avaliação completa, uma avaliação pericial. Enquanto isso não acontece, ou você trata ele como adulto, ou você trata ele como incapaz. Não dá para fazer meio termo. O carro está no nome dele? Está no nome dele? É dele. Ele quer beber e sair com o carro? É triste, é uma droga, é desesperador, pode ser desesperador, mas o carro é dele. Que direito vocês têm de proibir? Ah não, Vitor, mas a gente precisa proibir porque ele é um idiota, ele não consegue ter consciência de que ele não pode sair bebendo e dirigir. Então, né, você percebe como cria uma dinâmica difícil de sustentar a longo prazo? Porque dele vai olhar e vai passar, poxa, eu tenho direito, o carro está no meu nome, eu não sou criança. E daí essa proibição gera um instinto de querer combater isso, de querer ficar rebelde. E eu sei, você pode salvar o dia hoje se você impedir ele de dirigir embriagado hoje à noite. Você pode salvar o dia hoje. E amanhã? E depois? E até quando vai levar isso assim? Entende? Então você precisa pensar qual estratégia você vai querer. Uma estratégia a curto prazo ou uma estratégia a longo prazo? Que proteja de verdade. Porque quantas vezes você vai precisar segurar isso e ele vai dizer, proibiu. E vai se acostumar a ser tratado igual criança, o que talvez até pior. Se ele se acostumar a ser tratado igual criança, daí criança faz o quê? Criança se faz, criança fica rebatendo tudo que fala, criança não se responsabiliza, criança joga a culpa nos outros. Então, ou igual adulto ou igual criança. E vai ter que assumir as responsabilidades sobre de cada forma. Um adulto, ele tem direito de tomar decisões estúpidas. Infelizmente. E essas decisões estúpidas, né, a gente tem que manejar elas de uma forma que leve essa pessoa a não tomar mais decisões ruins. Proibir ela de tomar todas as decisões ruins faz com que ela se infantilize e ela se revolte contra você. Então você faz o quê? Você vai ter que pensar numa estratégia a longo prazo. Olha, beleza, o carro está no nome dele, isso não é uma possibilidade. Então eu não preciso proibir o carro, mas eu posso falar do quanto eu fiquei com medo quando aquilo aconteceu. Ah, mas você não precisa ficar com medo, você está exagerando. Não, talvez eu não precise, mas eu fiquei. Eu não vou entrar no discutível, eu vou entrar no que eu sinto. Olha, poxa, eu fiquei com medo. Por quê? Porque eu te amo muito, eu odiaria te perder. Entendeu como você reconfigura essa história? Como você reconfigura, não é? Olha, eu sei que você acha que não tem, mas olha só a diferença que existe na preocupação que cada um de nós tem. Eu fico muito preocupada, por quê? Porque eu te amo e eu fico assustada. Por quê? Olha, eu vi várias pessoas, inclusive existem leis de trânsito que falam sobre o risco de beber e dirigir. E eu não estou dizendo que você não dirige bem nem nada, só estou dizendo o medo que eu sinto e o quanto você é importante para mim. E quando você sai de carro depois que você dirige, eu fico assustada. E aí, como é que é para você me ouvir falar isso? Do tanto que eu acho você uma pessoa, sabe, importante na minha vida e do quanto eu sinto medo de perder você por uma coisa que poderia ser evitada. Sacou? Aí você começa a estimular a reflexão, não a proibição. Você começa a jogar no colo dele. E aí, você vai tomar essa decisão estúpida? É assim que ela me afeta. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, mas é assim que isso me afeta. É assim que isso acontece, isso é o que eu sinto. E você é importante para mim. Sabia que você é importante para mim? Você é uma pessoa muito importante na minha vida. E eu, longe de mim, querer te controlar. Só que, para mim, ver você dirigindo depois de beber, isso me assusta. Me assusta, porque eu amo muito você, eu odiaria ir no seu velório. Eu odiaria fazer isso. Imagina só, uma pessoa, né, como você, que teria condições de viver muitos anos. Eu sinto muito medo. E são essas coisas que eu fico pensando quando você sai para dirigir. Eu sei que você não acha isso. Eu sei que você não concorda, mas é assim que eu me sinto. Eu sei que nós temos formas diferentes de entender essa situação, mas é assim que eu me sinto. E daí você vai com a estratégia a longo prazo. Em outras várias situações, que eu tenho certeza que essa não é a única que acontece, começando a colocar a reflexão na cabeça dele. Estimular a reflexão. Não é proibição. Não é proibição, não.
Porque proibição gera o instinto de ser mais gostoso. O que é proibido é mais gostoso. Mas a gente não está falando dessa bobagem. A gente está falando da vida real, dos valores, dos princípios, de como cada um cuida do outro, de como cada um lida com a família, dos valores que são maiores do que qualquer discussão pequena como essa. Do tanto que... Porque para você estar preocupada com ele sair, por trás disso, no mínimo, e se não tiver, não faz sentido, existe o amor, né? Existe o amor nisso. Existe uma preocupação amorosa atrás disso. E quando essa preocupação amorosa aparece junto com valores de vida, fica difícil bater de frente. Fica difícil bater de frente. Fica difícil de argumentar. Não é mesmo? Então, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!